Olá família, sou o professor Marcos Paulo e estou em mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Canal este que criamos com o único propósito: destacar as grandezas históricas da terra que nos viu nascer, a eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Desde já agradeço a você que assiste a este vídeo, que compartilha, que nos incentiva. São pouquíssimos os comentários ácidos. Da maioria das pessoas nos vem congratulações e incentivos por este trabalho inovador. Nada nos para. Somente o Deus que nos inspirou, Ele sim poderá dar termo a este trabalho. Mas é vontade dEle que destaquemos aquela terra que é mariana por excelência, a querida, histórica e lendária cidade de Goiânia, que não tem mania de grandeza. Goiânia tem grandeza. Não deixe de acrescentar informações. É nosso propósito aguçar a curiosidade do nosso povo sobre os fatos históricos que se deram no nosso solo sagrado. Então, fique à vontade para compartilhar, comentar, deixar os seus registros e sugestões de novos vídeos. Também você que me assiste, se quiser que o nome de sua família seja exposto nos vídeos, seus estabelecimentos comerciais, suas empresas, empreendimentos, comércio, fique à vontade. Apoie, incentive este trabalho que não tem outra finalidade a não ser divulgar a história de Goiânia e destacar a nossa terra para o seu potencial turístico. Me encontro, como vocês veem aqui no vídeo, um canhão, claro, no lugar de confronto, no passado, no Forte das 5 Pontas, para destacarmos alguns fragmentos da história de Goiânia que se passaram por estes muros, por estas paredes de pedra. Em nossa companhia, Leonardo Dantas, com a sua obra Pernambuco Preservado, quando a página 208, ele faz o seguinte registro: no bairro recifense de São José, encontra-se a fortaleza de São Tiago das 5 Pontas. Construída pelos holandeses em 1630, foi batizada com a denominação, ele vai dizer o nome do passado, em homenagem ao príncipe de Orange. Tinha como objetivo a defesa das cacimbas de Ambrósio Machado, a importância da guarda, da custódia dos lugares de fornecimento de água potável. Ponto vital para o abastecimento de água do Recife de então. Vemos no curso da história lugares que foram derrotados, logicamente, pelo esvaziamento e a contaminação dos lugares de água potável que abasteciam as cidades. Por sua forma pentagonal, veio a ser chamado de Forte das 5 Pontas, sofrendo reformas em 1637 nas suas muralhas e na profundidade do fosso. E ainda continua Leonardo Dantas. Arruinado após a expulsão dos holandeses, o forte veio a ser reconstruído em 1677 e 1684, mudando sua forma para um quadrado com 4 baluartes, em lugar dos 5 primitivos. As obras de reconstrução, dirigidas por João Fernandes Vieira, obedeceram ao projeto do engenheiro Antônio Correia Pinto. Na explicação do grande historiador Leonardo Dantas da Silva, em sua obra Pernambuco Preservado, já usada em outros vídeos, ele vai mostrar que nessas construções e reconstruções, a descaracterização e a ausência de uma ponta. Mas mesmo assim, ainda continuamos chamando como Forte das 5 Pontas. Mas a razão de estarmos aqui não é para debatermos apenas uma pincelada histórica para nos situarmos no tempo e no espaço, mas a razão da nossa vinda é buscar neste lugar os fragmentos dos heróis republicanos de 1817. Então, me acompanhe nesta aventura em que vestimos Goiânia para buscar os registros, aqueles acontecimentos e fatos que aqui se deram, que nos ligam à eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Uma pessoa me provocou no canal do YouTube e eu achei por demais pertinente
a sua fala. Ela dizia assim, ao assistir a um vídeo, comentou: Marcos, por que nos livros de história não se fala sobre Goiânia? Um lugar tão rico de acontecimentos, de fatos históricos, e nós não vemos nos livros de história que estudamos as referências devidas ao nome de Goiânia. Isto me inquietou e também é a minha dúvida. Por quê nós encontramos este ranço? Por que nós encontramos esta ausência? Não sei se ignorância, se algo proposital. Por que não se faz as devidas referências ao nome, à história, à importância de Goiânia? Por isso que nós estamos aqui no Forte das Cinco Pontas. Enquanto a bandeira do Recife está hasteada, nós também estamos buscando, levando adiante o nosso goianismo, a nossa goianidade. Buscar nos cantos e recantos de Pernambuco, de Brasil e do mundo. Iremos a muitos lugares, assim Deus nos ajude, para destacar os detalhes, os fragmentos, montar como um mosaico a história de Goiânia. Onde houver fragmentos da nossa história, lá chegaremos. Acabamos de sair do mercado de São José, pois o nosso peixe abastecia aquele mercado, e agora chegamos no histórico Forte das Cinco Pontas, Museu do Recife, para falarmos sobre fatos históricos que se deram neste lugar. Fatos estes que nos liguem à eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Aqui vocês veem esta fortaleza. O nosso amigo Ravel Monteiro nos ajuda a observarmos os detalhes, os antigos canhões, o espaço interno, as dependências. Lá longe nós vemos a igreja matriz de São José, que nomeia este bairro, a matriz de São José. Acabamos de vir no mercado de São José e estamos no bairro de São José, especificamente no Forte das Cinco Pontas, para vestir Goiânia e destacarmos que durante as celebrações do bicentenário da Revolução Republicana Pernambucana de 1817, já foi matéria em outros vídeos, assim como alguém, um amigo, questionava no canal do YouTube por que não se dá a Goiânia a importância que ela tem. Também durante a Revolução Republicana Pernambucana de 1817 não se deu a Goiânia a glória que lhe é devida. Por isso foi motivo a produção de alguns vídeos que fizemos sobre o tema, porque não se pode falar da Revolução Republicana Pernambucana de 1817 sem que se faça citação obrigatória de Goiânia. E até um vídeo que foi produzido não se referendou àquela cidade eterna. Então, em minhas mãos uma lista, uma homenagem que foi prestada, e eu irei destacar alguns nomes para vocês. Homenagem do Museu da Cidade do Recife, no bicentenário da Revolução Republicana de 1817, aos 150 revolucionários presos na fortaleza de São Tiago das Cinco Pontas. Francisco de Paula Cavalcante, Francisco Paz Barreto, Gervásio Pires Ferreira, Manuel de Azevedo Nascimento, Manuel de Souza Teixeira, Pedro de Souza Tenório, Amaro Gomes Coutinho, João de Albuquerque Maranhão, Veríssimo Machado Freire, João de Albuquerque Maranhão. A placa diz 150 nomes. Eu li apenas alguns para vocês, para que pudéssemos assim dar, como diz o doutor Alcides, um beliscão na memória de Goiânia. Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, um dos grandes líderes do movimento revolucionário de 1817, considerado por alguns o mais sincero dos republicanos. Foi o padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro que cometeu suicídio no Engenho Paulista a 19 de março de 1817, quando fracassada a Revolução. No site do Arquivo Nacional, consta que nasceu em Goiânia, a 28 de fevereiro de 1766, de uma família humilde. Quando dizemos que o padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro é goianense, algumas pessoas reclamam porque tem-se a sua origem na freguesia de Tracunhaém. Mas, como eu disse para vocês, no Arquivo Nacional consta que ele era goianense e tinha fortes
ligações com a eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Lá vivia grande companheiro de Arruda da Câmara, frade carmelita, que é tido como mentor da Revolução de 1817. É também dele a honra de ter desenhado a bandeira revolucionária em Goiânia. Ele vivia em Goiânia. Depois nós vamos destacar uma outra figura, que é o padre Pedro de Souza Tenório, vigário de Itamaracá, de Vila Velha, morto na forca, a cabeça posta na entrada de Itamaracá, mas as mãos mandadas para Goiânia, não à toa, mas para intimidar o nosso povo, que é aguerrido desde o berço. Lá foram expostas e depois sepultadas na igreja de Nossa Senhora dos Milagres. Então, aí eu já destaco para vocês que me assistem 2 vultos de imperecível memória de 1817, desta revolução extraordinária que durante 74, 75 dias deixou Pernambuco livre, independente de Portugal, com Constituição, com governo provisório, com suas normas, com seus representantes durante 75 dias. E Goiânia escreve largo trecho em letras de ouro desta revolução. Não se pode falar de 1817 sem que se faça, a bem da verdade, citação obrigatória do nome de Goiânia. Aqui na lista dos 150 presos neste forte, a figura de padre Pedro de Souza Tenório, o vigário de Itamaracá. Mas gostaria de destacar entre estes 150 a figura de Amaro Gomes Coutinho, goianense, senhor do antigo engenho Mereré, hoje conhecido como engenho São Salvador, que combateu ali na Paraíba, mas goianense. Logo, este lugar, o Forte das 5 Pontas, tem fortes ligações com Goiânia, pois alguns dos revolucionários de 1817, goianenses, ou que lá viveram, que lá combateram, ou que de lá partiram para os combates, foram presos neste forte. E nós não poderíamos de forma alguma deixar de fazer este registro, que no Forte das 5 Pontas, onde hoje nos encontramos, muitos goianenses foram presos pelos seus ideais libertários, pelo culto às liberdades, e destacar a memória de Amaro Gomes Coutinho, do antigo engenho Mereré, São Salvador, que combateu na Paraíba e aqui foi preso, como o vigário Tenório, que suas mãos foram expostas em Goiânia e lá estão sepultados, o padre João Ribeiro, que vivia em Goiânia com a Arruda da Câmara, pensando na Revolução, fundam o Aerópago de Itambé, e é de sua autoria o desenho da bandeira revolucionária, que depois, por Dr. Manuel Borba, que havia sido prefeito de Goiânia, quando se torna governador, eleva esta bandeira à dignidade de bandeira do estado de Pernambuco. Ele conhecia a história, ele havia bebido da fonte, pois vivia em Goiânia e de lá foi prefeito. Um vídeo curto, simples, não temos o propósito aqui de contar a história do forte, hoje o Museu da Cidade do Recife, mas dizer que neste lugar há sementes da história de Goiânia, há vestígios, sinais de que a história de Goiânia também passa pelo Forte das 5 Pontas do Recife, sobretudo nos eventos, nos acontecimentos da Revolução Republicana de 1817. Sigamos juntos, de mãos dadas, com Pernambuco na cabeça, Goiânia no coração, vestindo-nos de goianismo, de goianidade, mostrando para a geração presente que Goiânia não tem mania de grandeza, Goiânia tem grandeza. E queremos que cada vez mais o nosso povo se acostume em viver em meio a gigantes e cada vez mais se aproprie, conheça, se apaixone pela história da nossa terra, da terra que de Pernambuco é onde o sol nasce primeiro e que é também de Pernambuco a cidade da
da primazia da libertação dos negros escravizados. É Goiânia, histórica, lendária, eterna e gloriosa, e que escreveu com letras de ouro largo trecho da Revolução Republicana Pernambucana de 1817 e que ainda há uma dívida que não foi paga. Por isso que aqui chegamos 4 anos depois, porque nós ainda estamos cobrando que seja paga a dívida à Goiânia. Não se pode fazer filmes, escrever livros, documentários, fazer qualquer registro ou citação da Revolução Republicana Pernambucana de 1817 sem que, a bem da verdade, se destaque Goiânia com seu espírito aguerrido, com os heróis que ela pariu e aqueles que lá se abrigaram, que lá viveram e que deram suas vidas pelos ideais libertários, pelo culto à liberdade. Sigamos juntos, de mãos dadas, escrevendo, compartilhando a nossa história, pois os fatos, os acontecimentos de 1817 orgulham Pernambuco, orgulham o Brasil, e nós queremos que dentro em breve este acontecimento possa ter a importância devida, pois não vemos 1817 com espaço de reflexão, de debate, de reconstrução, até do calendário cívico, com a importância que tem este acontecimento para Pernambuco, para o Brasil e, sobretudo, as valiosas contribuições dadas por Goiânia. Por fim, referendar também neste vídeo, agradecer ao professor Bartolomeu Júnior, professor Bartô, que me enviou no WhatsApp a celebração dos 196 anos. Foi no dia 13 de janeiro, do arcabuzamento de Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, que foi frade em Goiânia. Participou de 1817, como também da Confederação do Equador. Religioso carmelita, residindo no convento de Santo Alberto de Goiânia, morto na lateral deste forte, entre a matriz de São José e o forte das 5 Pontas. Neste vídeo também, ao falarmos dos heróis da Revolução Republicana Pernambucana de 1817, o nosso culto à figura de Frei Caneca, que participou desta revolução, como também da Confederação do Equador, nesta celebração dos 196 anos do seu arcabuzamento aqui no bairro hoje conhecido de São José. Sigamos juntos, de mãos dadas, agradecendo a você que me assiste. Não esqueça de deixar o seu like, seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos juntos, vestindo Goiânia, engrandecendo a nossa história, pois a história de Goiânia nos orgulha e por ela seguimos avante.